Pronto, já está lá no registrando. E eu vou colocar agora a apresentação de hoje, a continuação. A gente está num capítulo lindo. Aliás, todo esse livro está muito lindo, né? Uhum. Impressionante. E uma coisa... Fala. Aquele acidente que teve semana passada aqui na esquina de casa, eu fiquei sem internet até sexta-feira de manhã. Nossa. Tá todo mundo vendo? Tá todo mundo vendo? Sim. Sim. Sim, Tá, tô né? vendo. Sim. Ainda falta um pouquinho para a gente poder começar o nosso encontro, né? Falta um minutinho. Boa noite. Boa noite, Val. Tudo bem? Boa noite, Boa Val. noite. Vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. E agradecer por essa oportunidade. E uma vez por semana, o nosso tempo aqui do planeta Terra, a gente poder dedicar aos estudos das obras do André Luiz. Que não são do André Luiz, né? A gente chama de coleção André Luiz, mas André Luiz foi quem transmitiu ao médium Chico Xavier essa coleção de livros e foram preparados na cidade espiritual de Nosso Lar, que fica no umbral superior, sob a supervisão dos nossos irmãos que vivem em planos ainda mais avançados, mais elevados. Nós estamos no segundo livro, Os Mensageiros. O primeiro livro foi O Nosso Lar. E esses dois livros já têm filmes. Foram feitos no cinema sobre eles, né? Mas que a gente sabe que com base em cada um deles, daria para fazer dezenas de filmes. Tão ricas são as informações que eles transmitem. E nós somos privilegiados por estarmos aqui na Terra reencarnados, tendo acesso a essas informações tão maravilhosas. Oração é isso. É uma conversa. Uma conversa de alma para alma. E a melhor forma de encerrar uma oração, encerrar essa conversa, é visualizar o nosso Mestre Jesus, visualizar essa falange de espíritos ligados à divulgação das obras de André Luiz e que nos assessoram, e amorosamente dizer tudo o que sentimos em uma única palavra: gratidão. Gratidão. Ai, ai. Vamos lá, gente? Então vamos começar. Nós estamos no capítulo 35, o culto doméstico, né? Então, só lembrando, né? O André Luiz sentiu um vazio e os amigos dele, lá do Ministério da Regeneração,
sugeriram que ele fizesse um cursinho, né, para poder se engajar em novas atividades e novos trabalhos. Aí o André foi lá para o Centro dos Mensageiros, uma universidade que existe em nosso lar, né, e encontrou um orientador, o nosso irmão Aniceto. E ele, André Luiz, o Aniceto e um outro médico desencarnado, Vicente, vão cumprir uma missão que foi designada pelo irmão Telésforo, que é outro professor dessa universidade de nosso lar. Eles pararam num castelo lindo, que era um posto de saúde associado à cidade de Campos da Paz, que é uma cidade que fica um pouquinho mais próxima da Terra, também num grau superior. E agora eles chegaram na Terra, né, e estão na casa do Isidoro e da esposa, Isidoro desencarnado, onde é um recanto de nosso lar aqui na Terra. São dois irmãos que reencarnaram com essa missão de colocar no planeta um pouquinho de nosso lar, né? Então nós vamos agora, né? E uma coisa que nós aprendemos também, muito importante, né? É que tem 3 tipos de espíritos depois que morrem, né? Aqueles que dormem, os loucos e os sofredores. Também aprendemos, né, que nosso lar, ele cuida dos espíritos sofredores. São aqueles que, de alguma forma, se sentem culpados, ou seja, já estão num caminho de chegar à luz. E nesse posto de saúde, perto de Campos da Paz, eles atendem os que dormem também. Aí eles tentam acordar esses que dormem, né? Uns acordam os sofredores e continuam o tratamento, e uns acordam loucos. E enquanto estão loucos, né, eles estão deixados, de certa forma, né, a vagar lá pelos umbrais da vida, evidentemente com o amparo dos espíritos superiores que os amam, mas que não podem fazer nada. Tem que esperar um momento de lucidez para que eles possam aceitar aquela mão que está sempre ali para eles, né? Então, olha como está rica essa aprendizagem nossa, né? Então, chegamos aqui nesse capítulo 35, onde eles estão já nesse lugar da Terra, que é vamos dizer assim, é nosso lar no planeta Terra. Então, num momento em que a família do Isidoro está fazendo uma prática, que é uma prática cristã, mas que o Espiritismo divulga como uma coisa muito importante, que é o culto do Evangelho no lar. De alguma forma, isso que nós estamos fazendo aqui agora, né, essa horinha que nós dedicamos toda a semana, é um culto do Evangelho no lar. Porque o que nós estamos... O Evangelho é a Boa Nova. E o que são as palavras do André Luiz? O que a gente está aprendendo? É a Boa Nova. Então é uma forma da gente fazer o culto. Por isso não se acanhe. Quem quiser trazer pai, irmão, irmã, cachorrinho para assistir também pode. Vale a pena. Porque é um culto do lar, né? Então vamos lá. Nas primeiras horas da noite, Dona Isabel, que é a esposa do Isidoro, né? O Isidoro morreu e a Dona Isabel continuou com a obra. Dona Isabel abandonou a agulha e convidou os filhinhos para o culto doméstico.
Notando o interesse que me despertavam as crianças, a Aniceto explicou. As meninas são entidades amigas de nosso lar, que vieram para serviço espiritual e resgate necessário na Terra. O mesmo, porém, não acontece ao pequeno, que procede de região inferior. Então, tem o Isidoro, né? E a Isabel reencarnaram para implantar um centro espírita, que seria um ponto de apoio do pessoal de nosso lar, das equipes de nosso lar que trabalham na Terra, né? Eles tiveram filhas e filhos, as filhas são espíritos de nosso lar e o menino não. O menino é de uma região inferior. De fato, eu identificava perfeitamente a situação. O Rapazola não se revestia de substância luminosa e atendia ao convite materno, não como quem se alegra, mas como quem obedece. Com tamanha naturalidade, se sentaram todos na mesa e compreendi a antiguidade daquele abençoado costume familiar. A filha mais velha, que atendia por Joaninha, trazia cadernos de anotações e recortes de jornais. A viúva sentou-se à cabeceira e, após meditar breves instantes, recomendou à pequena Nelly, de 9 anos, fizesse a oração inicial do culto, pedindo a Jesus o esclarecimento espiritual. Todos os trabalhadores invisíveis sentaram-se respeitosos. Isidoro e alguns companheiros mais íntimos do casal permaneceram ao lado de Dona Isabel, sendo quase todos vistos e ouvidos por ela. Lembra que ela tem uma baita mediunidade, clarividência, né? Teoricamente, ela poderia ver tudo, tão poderosa era a mediunidade dela, mas ela era inibida, porque senão ia atrapalhar o dia a dia dela. Que nem o Divaldo falava, né? Ele tinha que perguntar assim, você está vendo também? Porque ele já não sabia mais quem era espírito e quem não era espírito. Né? Tão logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas. Profunda sensação de paz envolvia meu coração. A pequena Nelly, em voz comovente, fez a prece. Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Se está em vosso santo desígnio que recebamos mais luz, permiti, Senhor. Tenhamos bastante compreensão no trabalho evangélico. Dai-nos o pão da alma, a água da vida eterna, sede em nossos corações, agora e sempre, assim seja. Dona Isabel pediu à filha mais velha lesse uma página instrutiva. A filha mais velha é a Joaninha, aquela que levou aqueles recortes de jornal. E em seguida, algum fato interessante do noticiário comum, ao que Joaninha atendeu. Lendo pequeno capítulo de um livro doutrinário sobre a irreflexão. E um episódio triste de um jornal leigo. A primogênita de Isidoro, que revelava muita doçura e afabilidade, parecia impressionada. Tratava-se de uma jovem de bairro distante, vítima de suicídio doloroso. O repórter gravara a cena com características muito fortes. A leitora estava trêmula, sensibilizada. Assim que Joaninha terminou, Dona Isabel abriu o Novo Testamento como se estivesse procedendo ao acaso. Mas, em verdade, eu via que Isidoro, do nosso plano, intervinha na operação, ajudando a focalizar o assunto da noite. A seguir, fixou o olhar na página pequenina e falou: a mensagem de hoje
meus filhos, está no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. E lendo o versículo 31, fê-lo em voz alta. Outra parábola lhe propôs Jesus, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu campo. Observei, então, um fenômeno curioso. Um amigo espiritual que reconheci de nobilíssima condição, pelas vestes resplandecentes, colocou a destra sob a fronte da generosa viúva. Antes que eu, André, perguntasse, o Aniceto explicou em voz quase imperceptível. Aquele é o nosso irmão Fábio Aleto. É ele que vai dar a interpretação espiritual do texto lido. Os que tiverem das mesmas condições dele, poderão ouvir os pensamentos. Mas os que estiverem em zona mental inferior, receberão os valores interpretativos, como acontece entre os encarnados. Isto é, teremos a luz espiritual do verbo de Fábio na tradução do verbo materializado de Isabel. Só lembrando, né, que até a região de nosso lar, a comunicação chama-se Espaço das Nações. E a comunicação ainda é por linguagem. Quando você vai para os planos superiores, é tudo telepatia. A gente tem isso, né? Aquelas pessoas mais próximas de nós, a gente já fala e sabe o que está falando. Sabe o que está pensando. E a maioria do pessoal de nosso lar já tem telepatia, né? Mas ainda se usa a linguagem. Quando você vai para cima, é só telepatia. Aí não tem mais nação. Não tem mais inglês, francês, japonês, porque a linguagem do pensamento é universal, né? Nosso mentor Aniceto não podia ser mais explícito. Em poucas palavras, fornecera-me a súmula da extensa lição. Notei que a viúva de Isidoro entrara em profunda concentração por alguns momentos, como se estivesse absorvendo a luz que a rodeava. Em seguida, revelando extraordinária firmeza no olhar, iniciou o comentário. Lemos hoje, meus filhos, uma página sobre a irreflexão. Quando você não reflete, não pensa, não medita e é precipitado. E a notícia de um suicídio em tristíssimas circunstâncias. Afirma o jornal que a jovem suicida se matou por excessivo amor. Entretanto, pelo que vimos aprendendo, estamos certos de que ninguém comete erros por amar verdadeiramente. Os que amam de fato são cultivadores da vida e nunca espalham a morte. A pobrezinha estava doente, perturbada e refletida, né? É o caso da louca, né? Estava louca, enlouqueceu. Né? Para nós não tem a maldade, tem os loucos. Entregou-se à paixão que confunde o raciocínio e rebaixa o sentimento. E nós sabemos que da paixão ao sofrimento ou à morte não é longa distância. Lembremos, todavia, essa amiga desconhecida com um pensamento de simpatia fraternal. Nada de julgamento, gente. Que isso? Compreensão. E Jesus a proteja nos caminhos novos. Não estamos examinando um ato que ao Senhor compete julgar, mas um fato de cuja expressão devemos extrair o ensinamento justo. A mensagem evangélica desta noite assevera, pela palavra do nosso divino mestre aos discípulos, que o reino dos céus é também semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu coração. Devemos ver nesse passo, meus filhos, a lição das coisas mínimas. A esfera carnal,
onde vivemos, está repleta de reflexões de toda sorte. Raras criaturas começam a refletir seriamente na vida e nos deveres, antes do leito da morte física. Não devemos fixar o pensamento tão só nessa jovem que se suicidou em condições tão dramáticas, ao nos referirmos aos ensinos de agora. Há homens e mulheres com maiores responsabilidades em todos os bairros que evidenciam paixões nefastas e destruidoras no campo dos sentimentos, dos negócios, das relações sociais. As mentes desequilibradas pela irreflexão permanecem nesse mundo quase por toda parte. É que nos temos descuidado das coisas pequeninas. Grande é o oceano, minúscula é a gota. Mas o oceano não é senão a massa das gotas reunidas. Fala-nos o mestre em divino simbolismo da semente de mostarda. Recordamos que o campo do nosso coração está cheio de ervas espinhosas, demorando talvez há muitos séculos em terrível esterilidade. Naturalmente, não devemos esperar colheitas milagrosas num campo estéril. É indispensável amanhar a terra e cuidar do plantio. A semente de mostarda a que se refere Jesus constitui o gesto, a palavra e o pensamento da criatura. Pensamentos, palavras e obras. Há muitas pessoas que falam bastante humildade, mas nunca revelam um gesto de obediência. Jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. Alguma coisa pequenina há de ser feita antes de edificarmos as grandes coisas. O Senhor ensinou muitas vezes que o reino dos céus está dentro de nós. Ora, é portanto em nós mesmos que devemos desenvolver o trabalho máximo de realização divina, sem o que não passaremos de grandes irrefletidos. A floresta também começou de sementes minúsculas. E nós, espiritualmente falando, temos vivido em densa floresta de males, criados por nós mesmos em razão da invigilância na escolha de sementes espirituais. A palestra de uma hora, o pensamento de um dia, o gesto de um momento, podem representar muito em nossas vidas. Tenhamos cuidado com as coisas pequeninas e selecionemos os grãos de mostarda do reino dos céus. Lembremos que Jesus nada ensinou em vão. Toda vez que pegarmos desses grãos, consoante a palavra divina, semeando-nos no campo íntimo, receberemos do Senhor todo o auxílio necessário. Conceder-nos-á a chuva das bênçãos, o sol do amor eterno, a vitalidade sublime da esfera superior. Nossa semeadura crescerá e, em breve tempo, atingiremos elevadas edificações. Aprendamos, meus filhos, a ciência de começar, lembrando a bondade de Jesus a cada instante. O Mestre não nos desampara, segue-nos amorosamente, inspira-nos no coração. Tenhamos, sobretudo, confiança e alegria. Reparei que o Fábio, Aleto, retirou a mão da fronte da viúva. E observei que ela entrava a meditar, como quem sentira o afastamento da ideia em curso. Havia grande comoção na assembleia invisível as crianças que, por sua vez, também pareciam impressionadas. Dona Isabel voltou a contemplar maternalmente os filhos e falou: procuremos agora conversar um pouco. Capítulo 36, Mães e Filhos. Cláudio, agora respirando
bem, né? Pode Ok. continuar? No comentário evangélico, eu recolhia observações interessantes. Tal como no caso de Ismália, quando lhe ouvíamos a sublime melodia, a interpretação de Fábio estava cheio de maravilhas espirituais, que transcendiam a capacidade receptiva de Dona Isabel. A viúva de Isidoro parecia deter tão somente uma parte. Desse modo, as crianças recebiam a lição de acordo com as possibilidades mediúnicas da palavra materna, enquanto que nós outros se propiciava o ensinamento com maravilhoso conteúdo de beleza. Sempre solícito, o instrutor esclareceu: não se admirem do fenômeno. Cada qual receberá a luz espiritual conforme a própria capacidade. Há muitos companheiros nossos, aqui reunidos, que registram o comentário de Fábio com mais dificuldade que as próprias crianças. Experimentam ainda grandes limitações. Havia grande respeito em todos os presentes. Fábio Aleto sentia-se em plano superior, ao passo que Isidoro se acomodava junto à sua esposa, no impulso afetivo do pai que se aproxima, solícito, para a conversação carinhosa com os filhos bem-amados. Nesse instante, a pequenina Marieta, que parecia haver atingido os 7 anos, aproveitando o momento de palavra livre, perguntou à mãezinha em tom comovedor: mamãe, se Jesus é tão bom, por que estamos comendo só uma vez por dia aqui em casa? Na casa de Dona Fausta, eles fazem 2 refeições, almoçam e jantam. Nelly me contou que no tempo de papai também fazíamos assim, mas agora, por que será? A viúva esboçou um sorriso algo triste e falou: ora, Maneta, você vive muito impressionada com essa questão. Não devemos, filhinha, subordinar todos os pensamentos às necessidades do estômago. Há quanto tempo estamos tomando nossa refeição diária e gozando boa saúde? Quanto benefício estaremos colhendo com esta frugalidade de alimentação? Joaninha interveio acrescentando: mamãe tem toda a razão. Tenho visto muita gente adoecer por abuso da mesa. Além disso, acentuou Dona Isabel confortada, vocês devem estar certos de que Jesus abençoa o pão e a água de todas as criaturas que sabem agradecer as dádivas divinas. É verdade que Isidoro partiu antes de nós, mas nunca nos faltou o necessário. Temos nossa casinha, nossa união espiritual, nossos bons amigos. Convençam-se de que o papai está trabalhando ainda por nós. Nessa altura da palestra, toda a nossa comoção, Isidoro enxugou os olhos úmidos. Noemi, a caçula pequenina, falou em voz infantil: é mesmo, é verdade. Eu vi papai ajudando a segurar o bolo que Dona Cora nos trouxe domingo. Também vi, Noemi, disse Dona Isabel, de olhos vivamente brilhantes. Papai continua auxiliando-nos. E voltando-se para todos, acentuou: quando sabemos amar e esperar, meus filhos, não nos separamos dos entes queridos que morrem para a vida física. Tenhamos certeza na proteção de Jesus. Marieta,
parecendo agora absolutamente tranquila, assentiu. Quando a senhora fala, mamãe, eu sinto que tudo é verdade. Como Jesus é bom. E se nós não tivéssemos a senhora? Tenho visto os pequenos mendigos abandonados. Talvez não comam coisa alguma. Talvez não tenham amigos como os nossos. Ah, como devemos ser agradecidos ao céu. A viúva, que se confortava visivelmente, ouvindo aquelas palavras, exclamou com profunda emoção: Muito bem, minha filha. Nunca deveremos reclamar, e sim louvar sempre. E possivelmente não saberia você compreender a situação se estivéssemos em mesas lautas. Observei, porém, que o menino não compartilhava aquele dilúvio de bênçãos. Entre Dona Isabel e as 4 filhinhas, havia permuta constante de vibrações luminosas, como se estivessem identificadas no mesmo ideal e unidas numa só posição. Mas o rapazote permanecia espiritualmente distante, fechado num círculo de sombras. De quando em quando, sorria irônico, insensível pela significação do momento. Valendo-se da pausa mais longa, ele perguntou à genitora, menos respeitosamente: Mamãe, quem entende a senhora por pobreza? Dona Isabel respondeu muito serena: Creio, meu filho, que a pobreza é uma das melhores oportunidades de elevação ao nosso alcance. Estou convencida de que os homens afortunados têm uma grande tarefa a cumprir na Terra, mas admito que os pobres, além da missão que lhes cabe no mundo, são mais livres e mais felizes. Na pobreza, é mais fácil encontrar a amizade sincera, a visão da assistência de Deus, os tesouros da natureza, a riqueza das alegrias simples e puras. É claro que não me refiro aos ociosos e ingratos dos caminhos terrenos. Refiro-me aos pobres que trabalham e guardam a fé. O homem de grandes possibilidades financeiras muito dificilmente saberá discernir entre a afeição e o interesse descrente de que tudo pode. Nem sempre como entender a divina proteção, pelo conforto viciado a que se encontra. Os mais das vezes se afasta das bênçãos da natureza. E em vista de muito desfazer aos próprios caprichos, restringe a vida de alegrar-se e confiar no mundo. Apesar da beleza profunda daquela opinião, o rapazola permaneceu impassível, respondendo algo contrariado. Infelizmente, não posso concordar com a senhora. Até os garotos do jardim de infância pensam de modo contrário. Dona Isabel mudou a expressão fisionômica, assumiu a atitude de quem instrui com a noção de responsabilidade e acentuou: Não estamos aqui num jardim de infância, meu filho. Sim, no jardim do lar, competindo no saber que as flores são sempre belas, mas que a vida não pode prosseguir sem a bênção dos frutos. Por onde aí no mundo receberemos muitos alvitres da mentira venenosa. É preciso vigiar o coração, valorizando as bênçãos que Jesus nos envia. O rapazinho, entretanto, demonstrando enorme rebeldia íntima, tomou: A senhora não considera razoável alugar este salão a fim de termos algum dinheiro a mais?
Estive conversando ontem com o seu Maciel quando vim da escola. Ele nos pagaria bem para ter aqui um depósito de móveis. Dona Isabel, de ânimo decidido, respondeu com energia, sem irritação. Você deve saber, meu filho, que enquanto respeitarmos a memória de seu pai, este salão será consagrado às nossas atividades evangélicas. Já lhes contei a história do nosso culto doméstico e não desejo que vocês sejam cegos às bênçãos do Senhor. Mais tarde, Joãozinho, quando você entrar diretamente na luta material, se for agradável ao seu temperamento, construa casas para alugar. Mas agora, meu filho, é indispensável que você considere este recanto como algo de sagrado para a sua mamãe. E se eu insistir? Perguntou mal-humorado o pequeno orgulhoso. A viúva, muito calma, esclareceu firme. Se você insistir, será punido, porque eu não sou mãe para criar ilusões perigosas ao coração dos filhinhos, que Deus nos confiou. Se muito amo a vocês, precisarei incliná-los ao caminho reto. O pequeno quis retrucar, mas a luz emitida pelo tórax de Dona Isabel, ao que me pareceu, confundiu-lhe o espírito rebelde e viu calar-se, a contragosto, amuado e enraivecido. Admirei, então, profundamente aquela bondosa mulher que se dirigia à filha mais velha como amiga, às filhinhas mais novas como mãe, e ao filho orgulhoso como instrutora sensata e ponderada. Aniceto, que também se mostrava satisfeito, disse-nos em tom significativo: o Evangelho dá equilíbrio ao coração. A pequena Nelly, amedrontada, pediu humilde: mamãe, não deixe Joãozinho alugar a sala. A viúva sorriu, acariciou o rosto da filha e asseverou: Joãozinho não fará isso. Saberá compreender a mamãe. Não falemos mais nesse assunto, Nelly. E fixando o relógio, dirigiu-se à primogênita. Joaninha, minha filha, ore agradecendo em nosso nome. Nosso horário está findo. A jovem, com expressão nobre e carinhosa, agradeceu ao Senhor, tocando-nos os corações. Chegamos no capítulo 37 do Santuário Doméstico. Adriana, pode ler para a gente? Vamos lá. O senhor passa o texto, obrigada. Terminado o culto familiar, um dos companheiros também rendeu graças. Esperemos que esses celeiros de sentimentos se multipliquem, disse Aniceto, sensibilizado. O mundo pode fabricar novas indústrias, novos arranha-céus, erguer estátuas e cidades, mas sem a bênção do lar nunca haverá felicidade verdadeira. Bem-aventurados os que cultivam a paz doméstica, exclamou uma senhora simpática que estivera presente ao nosso lado durante a reunião. 2 cooperadores de nosso lar serviram-nos alimentação leve e simples, que não me cabe especificar aqui por falta de termos analógicos. Em oficinas como esta, explicou o instrutor amigo, é possível preservar a pureza de nossas substâncias alimentícias. Os elementos mais baixos não encontram neste santuário o campo imprescindível para a proliferação. Temos bastante luz para neutralizar qualquer manifestação da treva. Enquanto a família humana de Isidoro fazia frugal refeição de chá com torradas, numa saleta próxima fazíamos nós ligeiro repasto, entremeado de palestra elevada e proveitosa. O ambiente continuou animado, em teor de franca alegria. Depois das 23 horas, a viúva recolheu-se com os filhos em modesto aposento. Intraduzível a nossa sensação de paz. Aniceto, Vicente e eu
Em companhia de outros amigos, fomos ao pequeno jardinzinho que rodeava a habitação. As flores veludosas recendiam, a claridade espiritual ambiente como que espancava as sombras da noite. Respirando as brisas cariciosas que sopravam da Guanabara, reparei pela primeira vez um delicado fenômeno que não havia observado até então. Uma pequena carinhosa, enquanto a mãezinha palestrava com um amigo, despreocupadamente colheu um cravo perfumoso num grito de alegria. Vi a menina colher a flor, retirá-la da haste, ao mesmo tempo que a parte material do cravo emurgecia, quase de súbito. A senhora repreendeu-me com calor. Que é isso, Regina? Não temos o direito de perturbar a ordem das coisas. Não repitas, minha filha. Desgostaste a mamãe. Aniceto, sorrindo bondoso, explicou discretamente. Esta é a nossa irmã Emília, servidora em nosso lar, que vem ao encontro do esposo ainda encarnado. E ele virá até aqui? Interrogou Vicente, curioso. Virá pelas portas do sono físico, acrescentou o nosso orientador sorridente. Estas ocorrências no círculo da crosta dão-se aos milhares todas as noites. Como a maioria dos irmãos encarnados, o sono apenas reflete as perturbações fisiológicas ou sentimentais a que se entrega. Entretanto, existe grande número de pessoas que, com mais ou menos precisão, estão aptas a desenvolver este intercâmbio espiritual. Estava surpreendido. Aquele trabalho interessante a que nos trazia Aniceto, com tão vasto campo de serviços gerais, fazia-me intensamente feliz. Em cada campo pressentia atividades novas. Embora as luzes que nos rodeavam, notei que os céus prometiam aguaceiros próximos. As brisas leves transformavam-se repentinamente em ventania forte. Não obstante, as sensações de sossego eram agradabilíssimas. O vento na crosta é sempre uma bênção celeste, exclamou Aniceto sentencioso. Podemos avaliar-lhe o caráter divino em virtude da nossa condição atual. A pressão atmosférica sobre os espíritos encarnados é aproximadamente de 15.000 quilos. Todavia é interessante notar, aduziu Vicente, que não sentimos tamanho peso sobre os ombros. É a diferença dos veículos de manifestação, esclareceu Aniceto atencioso. Nossos corpos e os de nossos companheiros encarnados apresentam diversidade essencial. Imaginemos o círculo da crosta como um oceano de oxigênio. As criaturas terrestres são elementos pesados que se movimentam no fundo, enquanto nós somos as gotas de óleo e podem voltar à tona sem maiores dificuldades pela qualidade do material que se constitui. A essa altura do esclarecimento, notei que formas sombrias, algumas monstruosas, se arrastavam na rua à procura de abrigo conveniente. Reparei com espanto que muitas tomavam a nossa direção para depois alguns passos recuarem amedrontadas. Provocavam assombro. Muitas pareciam verdadeiros animais perambulando na via pública. Confesso que um insopitável receio me invadira o coração. Calmo como sempre, Aniceto nos tranquilizou. Não temam, disse. Sempre que ameaça a tempestade, os seres vagabundos da sombra se movimentam procurando asilo. São os ignorantes que vagueiam nas ruas, escravizados às sensações mais fortes dos sentidos físicos. Encontram-se ainda colados às expressões mais baixas da experiência terrestre e os aguaceiros incomodam tanto quanto ao homem comum distante do lar. Buscam de preferência as casas de diversão noturna, onde a ociosidade encontra válvula nas dissipações. Quando isto não se lhes torna acessível, penetram nas residências abertas, considerando que para eles a matéria do plano ainda apresenta a mesma densidade característica. E demonstrando interesse em valorizar a lição do minuto, acrescentou: observem como se inclinam para cá, fugindo em seguida espantados e inquietos. Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora no lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico.
Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acendem em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza, compreenderam? As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico e é por isso que se mantém à distância procurando outros rumos. Daí a momentos penetrávamos de novo no salão abençoado da modesta residência. Como quem estivesse atravessando um país de surpresas, outro fato me despertava profunda admiração. Isidoro e Isabel vieram até nós de braços entrelaçados e radiando ventura. Aquela viúva pobre do bairro humilde vestia-se agora lindamente, não obstante a adorável singeleza de sua presença. Sorria contente ao lado do esposo, via-nos a todos, cumprimentava-nos amável. Meus amigos, disse ela serena, meu marido e eu temos uma excursão instrutiva para esta noite. Deixo-lhes as nossas crianças por algumas horas e, desde já, lhes agradeço o cuidado e o carinho. Vá, minha filha, respondeu uma senhora idosa. Aproveite o repouso corporal. Deixe os meninos conosco. Vá tranquila. O casal afastou-se com a expressão de um sublime noivado. Nosso orientador inclinou-se para nós e falou: observem vocês como a felicidade divina se manifesta no sono dos justos. Poucas almas encarnadas conheço com a aventura desta mulher admirável que tem sabido aprender a ciência do sacrifício individual. Muito bom. Chegamos no capítulo 38, atividade plena, né? Vou pedir então para Val. Quer ler para a gente, Val? Posso. Atividade plena. No salão acolhedor de Dona Isabel, permanecíamos em plena atividade. Lá fora começara o aguaceiro forte, mas tínhamos a nítida impressão de grande distância da chuva torrencial. Logo às primeiras horas da madrugada, o movimento intensificou-se, muita gente ia e vinha. Numerosos irmãos, explicou o orientador, encontram-se nesse pouso de trabalho espiritual, na esfera que os encarnados chamariam sonho. Não é fácil transmitir mensagens de teor instrutivo nessa tarefa, utilizando lugares comuns, contaminados de matéria mental menos digna. Nas oficinas edificantes, porém, onde conseguimos acumular maiores quantidades de forças positivas da espiritualidade superior, é possível prestar grandes benefícios aos que se encontram encarnados no planeta. Acentuei minhas observações, verificando que muitas das pessoas recém-chegadas pareciam convalescentes, titubeantes. Algumas se mantinham de pé, sob o amparo de braços carinhosos. Eram os amigos encarnados a se valerem do desprendimento parcial pelo sono físico que se reuniam a nós, aproveitando o auxílio de entidades generosas e dedicadas. Reconhecia, entretanto, que a maior parte não entendia com precisão o que se lhes desejava dizer. Muitos pareciam doentes, incompreensivos. Sorriam infantilmente, revelando boa vontade na recepção dos conselhos, mas grande incapacidade de retenção. Eu estudava os 4 ambientes, com justa estranheza. Sempre cuidadoso, Aniceto veio ao encontro de nossa perplexidade. Os espíritos encarnados, disse, tão logo se realize a consolidação dos laços físicos, ficam submetidos a imperiosas leis dominantes na crosta. Entre eles e nós existe um espesso véu. É a muralha das vibrações.
Sem a obliteração temporária da memória, não se renovaria a oportunidade. Se o nosso campo lhes fora francamente aberto, olvidariam as obrigações imediatas, estimariam o parasitismo, prejudicando a própria evolução. Eis porque raramente estão lúcidos ao nosso lado. Na maioria dos casos, junto de nós, permanecem vacilantes, enfraquecidos. Vejam aquela jovem senhora encarnada, em conversa com a vovozinha que trabalha conosco em nosso lar. Assim dizendo, Aniceto indicou um grupo mais próximo. A anciã, de olhos brilhantes e gestos decididos, abraçava-se à neta, lânguida e palidíssima. Nieta, exclamava a velhinha em tom firme, não dês tamanha importância aos obstáculos. Esquece os que te perseguem, a ninguém odieis. Conserva tua paz espiritual acima de tudo. Tua mãe não te pode valer agora, mas crê na continuidade de nossa vida. A vovó não te esquecerá. A calúnia, nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se o encararmos de frente, fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. É víbora de brinquedo a se quebrar como vidro, pelo impulso de nossas mãos. E vencido o espantalho em lugar de serpente, teremos conosco a flor da virtude. Não temas, querida. Não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. A jovem senhora não respondia, mas seus olhos semilúcidos estavam cheios de pranto. Demonstrava no gesto vago uma consolação divina, recostada ao seio carinhoso da devotada velhinha. Essa irmã se lembrará de tudo ao despertar no corpo físico? Perguntei intrigado ao nosso orientador. Aniceto sorriu e esclareceu. Sendo a avó superior e ela inferior, e, examinando ainda a condição dos planos de vida em que ambas se encontram, a jovem encarnada está sob o domínio espiritual da benfeitora. Entre ambas, portanto, há uma corrente magnética recíproca, salientando-se, porém, que a vovó amiga detém uma ascendência positiva. A neta não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras integralmente. Não esqueçamos que o desprendimento no sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e a audição, peculiares ao encarnado, se encontram nele também restritas. O fenômeno, pois, é mais de união espiritual que de percepções sensoriais, propriamente ditas. A jovem está recebendo consolações positivas de espírito a espírito. Não se recordará, despertando-nos nos véus materiais mais grosseiros, de todas as minúcias deste venturoso encontro que acabamos de presenciar. Acordará, porém, encorajada e bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração do bom ânimo. Dirá que sonhou com a avó num lugar onde havia muita gente, sem recordar as minudências do fato, acrescentando que viu, no sonho, uma cobra ameaçadora, que logo se transformou em serpente de vidro, quebrando-se ao impulso de suas mãos, para transformar-se em perfumosa flor, da qual ainda conserva a lembrança agradável do aroma. Afirmará que o soberano conforto lhe invadiu a alma e, no fundo, compreenderá a mensagem consoladora que lhe foi concedida. Não se lembrará, contudo, das palavras ouvidas? Indagou Vicente curioso. Precisará ter adquirido profunda lucidez no campo da existência física. Prosseguiu Aniceto explicando. E devo esclarecer que recordará as imagens simbólicas da víbora e da flor, porque está em relação magnética com a veneranda avózinha, recebendo-lhe a emissão de pensamentos positivos. A benfeitora não fala apenas. Está pensando fortemente também. A neta, todavia, não está ouvindo pelo processo comum, mas está percebendo claramente a criação mental da anciã amiga e dará notícia exata dos símbolos entrevistos e arquivados na memória real e profunda.
Desse modo, não terá dificuldade para informar-se quanto à essência do que a bondosa avó deseja transmitir-lhe ao coração sofredor, compreendendo que a calúnia, quando fere uma consciência tranquila, não passa de serpente mentirosa, a transformar-se em flor de virtude nova, quando enfrentada com o valor de uma coragem serena e cristã. A lição fora profundamente significativa para mim. Começava a adquirir amplas noções do intercâmbio entre as duas esferas. Pensei no longo esforço dos que indagam o mundo dos sonhos. Quanta riqueza psíquica suscetível de conquista! Se os pesquisadores conseguissem deslocar o centro do estudo das ocorrências fisiológicas para o campo das verdades espirituais. Lembrei a psicanálise, a tese freudiana, as manifestações instintivas inferiores. Percebendo-me as elucubrações, o devotado mentor dirigiu-me a palavra de maneira especial. Freud, asseverou Aniceto, foi um grande missionário da ciência, no entanto, manteve-se como qualquer espírito encarnado, sob certas limitações. Fez muito, mas não tudo, na esfera da indagação psíquica. Pela pausa do nosso instrutor, percebi que ele não desejava entrar em minucioso exame da teoria famosa. Lembrando, porém, a extraordinária importância atribuída pelo grande cientista às tendências inferiores, indaguei um tanto tímido. Haverá, porém, centros de reunião para os espíritos desequilibrados no mal, como acontece aqui aos amigos interessados no bem? O generoso mentor sorriu, benévolo, e falou: não haja dúvidas quanto a isso. Através das correntes magnéticas suscetíveis de movimentação, quando se efetua o sono dos encarnados, são mantidas obsessões inferiores, perseguições permanentes, explorações psíquicas de baixa classe, vampirismo destruidor, tentações diversas. Ainda são poucos, relativamente, os irmãos encarnados que sabem dormir para o bem. E fazendo um gesto por demais expressivo, concluí: livre-nos o Senhor de cair novamente. Muito que bem. Chegamos no capítulo 39, né? Trabalho incessante. Vamos começar, né? Com a Márcia. Pode ser? Pode. Vamos lá. Trabalho incessante. Ao alvorecer, observei que Aniceto recebia numerosos amigos, com os quais se entendeu em particular. Informou-nos o estimado orientador, por espírito de delicadeza, que trazia consigo incumbências várias, de acordo com as instruções de Telésforo, das quais era forçado a tratar em caráter privado, não nos ocultando, todavia, o objetivo essencial, que era, ao que disse, o combate ativo a uma grande cooperativa de desencarnados ignorantes congregados para o mal. Enquanto ele se mantinha em conversação íntima, ouvíamos, por nossa vez, outros amigos da faina espiritual. O dia raiava, agora, com soberano esplendor. Tínhamos a impressão de que a chuva da noite varrera as sombras do firmamento. Pelo número de trabalhadores espirituais que pernoitaram na casinha humilde, reconheci a importância daquele núcleo de serviço, tão apagado aos olhos do mundo. Uma senhora que se aproximara de nós exclamava comovida: que o Senhor recompense a nossa irmã Isabel, concedendo-lhe forças para resistir às tentações do caminho. Por haver descansado neste pouso de amor, pude encontrar minha pobre filha, desviando-a do suicídio cruel, graças à providência divina. Incapaz de sofrear o desejo de aprender, perguntei curioso: mas como a encontrou, minha irmã? Em sonho, respondeu a velhinha bondosa. Minha Dalva ficou viúva há 3 anos e faz 11 meses deixei-a só, por haver também desencarnado. A pobrezinha não tem resistido ao sofrimento quanto devera e deixou-se empolgar por entidades maléficas
que lhe tramam a ruína. Embalde me aproximo dela durante o dia, mas com a mente engolfada em negócios e complicações materiais, não me pôde sentir a influenciação. Precisava encontrar-me com ela à noite, e isso não era fácil, porque não tenho bastante elevação espiritual para operar sozinha, e o grupo em que sirvo não poderia demorar na crosta uma noite inteira por minha causa. Foi então que uma amiga me trouxe a este posto de serviço de nosso lar. Aqui descansei e pude agir com os grupos de tarefa permanente, ajudada por infatigáveis operários do bem. E conseguiu seus fins com facilidade? Indagou o Vicente interessado. Graças a Jesus, respondeu a senhora, evidenciando enorme satisfação. Agora sei que minha filha recebeu meus alvitres carinhosos de mãe, e estou certa de que me atenderá às rogativas. Escute, minha amiga, interroguei. Há muitos postos de nosso lar como este? Ao que me informaram, há regular número deles, não somente aqui, mas também em outras cidades do país, além de numerosas oficinas que representam outras colônias espirituais entre as criaturas corporificadas na Terra. Bom, vamos parar por aqui, né? Chegamos já, são 9h14. A gente tem 1 minuto para fazer a nossa prece de encerramento. Márcia, quer fazer a prece para a gente, então, para fechar? Posso? Vamos lá. Posso, sim. Trazendo a ideia de uma conversa de agradecimento aos nossos guias, aos nossos protetores, mentores, a todos aqueles nossos amigos da espiritualidade que estiveram aqui conosco durante essa 1 hora de estudos das obras de André Luiz. Profundamente agradecidos e até muito envolvidos com todas as palavras e as experiências que nos foram passadas, especialmente a do culto no lar e a desses lugares de atendimento na Terra, com pessoas encarnadas que trabalham a favor e pela aproximação e influenciação das frequências superiores de amor e de afeto. A gente agradece as informações, saímos alegres, animados e mais conscientes das possibilidades que estão nos sendo dadas para que a gente possa contribuir nesse momento bastante significativo da nossa evolução terrena, para que a Terra, de forma mais ampla, se beneficie com a nossa participação, com a nossa pequena contribuição, mas que, quando reunidas, podem impulsionar uma pequena luz, que se junta a tantas outras nesse planeta, que já com consciência mais expandida, podem com certeza estar contribuindo para esse novo passo que nós podemos efetivar. E desse lugar, e agradecendo as bênçãos recebidas, a gente agradece e pode terminar a noite esperando a semana que vem, para darmos continuidade aos nossos estudos. Bem, Gratidão, isso. gente. Gratidão infinita, tá? Um beijo bem grande no coração de todos. Semana que vem. Pessoal. Boa Lindo, noite. gente. Obrigada. Boa Mesmo horário. semana. Beijo. Tchau. Boa Beijo. semana a todos. Boa semana a Boa todos. semana. Boa semana a todos. Boa semana a todos. Boa Noite. noite. Boa Boa noite. noite, boa semana. Boa noite.